Olá, queridos. Dando continuidade, vamos falar hoje em mais alguns procedimentos e outros catéteres que são utilizados também em pacientes críticos no ambiente de unidade de terapia intensiva. Além do catéter duplo lumbre que nós falamos e do catéter arterial, nós temos alguns outros catéteres. E vamos falar nesse nosso encontro sobre o catéter de diálise peritoneal, né? Que é muito importante, que é a gente conhecer e saber os cuidados importantes para o manuseio do catéter de Tenkopf, porque eu disse a vocês que existe um leito separado para os pacientes realizarem terapia substitutiva em toda a unidade de terapia intensiva. Então, a equipe de enfermagem precisa estar também habilitada para ajudar o médico neste momento. Não é isso? Então, para que é que serve esse catéter para diálise peritoneal? Ele tem um objetivo principal que a gente já sabe, né? Que é depurar, na verdade, fazer ali a limpeza, a filtragem sanguínea das impurezas do sangue, gerada aí pelo processo metabólico, né? Essa indicação da diálise peritoneal, não confundir com hemodiálise, nós vamos falar do catéter de Sorensen lá na frente, que é o mais utilizado. Ele é indicado para pacientes que têm insuficiência renal aguda, não crônica. Então, o paciente ali ainda pode ser utilizado a técnica da diálise peritoneal e ele consegue ter uma sobrevida boa. Então, após isso, realizando a gasometria arterial ou a análise dos gases e dos eletrólitos, a solicitação de eletrólitos, a gente pode ver se a terapia de diálise está sendo positiva ou negativa. Ele é usado também na falta do aparelho de hemodiálise, às vezes vai acontecer, infelizmente acontece a falta desse aparelho, e aí vai usar o que? O catéter de Tenkopf para fazer a diálise peritoneal. E quando o paciente também não é indicado, tem uma indicação para fazer para utilizar o catéter de Sorensen, fazer a hemodiálise. Quando não tem a indicação, é uma insuficiência renal aguda, o paciente vai fazer através do catéter de Tenkopf. Como é que é feito esse procedimento? Um líquido é introduzido ali no peritônio, lembra do peritônio, a camada ali entre o abdômen, né? Permanecendo ali durante um período de 60 a 90 minutos, né? A literatura diverge em alguns valores, dependendo da literatura, você vai ver 60 a 90 minutos, e o suficiente para permitir que os materiais, os resíduos, eles subam, né? E fiquem naquela área do peritônio, eles saiam da circulação sanguínea lentamente e passem pelo peritônio para ser depois retirado por esse catéter. Então é um procedimento importantíssimo que a enfermagem ela precisa tanto ajudar o médico para fazer a colocação, né, tanto para a manutenção dele, sobretudo, como eu sempre venho dizendo aqui, utilizar técnicas assépticas para não permitir em forma alguma a introdução de micro-organismos, porque vai gerar um transtorno muito grande, o ambiente já é crítico, o paciente vai ter que entrar em antibioterapia, então a gente tem que observar ali os sinais logísticos, observar a hiperemia local, observar ali sinais de infecção, dor, calor, rubor naquele local, para estar atento antes de fazer qualquer procedimento. Entende? É um procedimento simples. O catéter também é um catéter simples, que fica ali na região peritoneal, e ele tem uma conexão, são duas conexões que a gente dá ao médico enquanto ele paramentado. Todo esse procedimento é feito de forma asséptica. Vamos montar aquela bandeja, a mesma bandeja do catéter central,
contendo ali um kitzinho para ele fazer, um kit curativo, para introduzir uma lâmina, né, gente, um campo fenestrado. Tudo aí a gente aprendeu, vocês aprenderam isso muito bem na disciplina de cirúrgica. Então, lá a gente vai manter a mesma técnica asséptica, né? O avental para o médico, luva estéreo. E aí, então, o que é que a gente vai fazer? Nesse momento, a gente vai entregando, né, o material e, após a introdução, ele vai colocar o líquido que vai permanecer por 60 a 90 minutos. Depois ele vai ser extraído, fazendo assim o término do procedimento. O que é esse peritônio? A gente já conhece o peritônio. É uma membrana, né, que reveste ali o abdômen e recobre os órgãos abdominais. Ele atua como um filtro permeável, devido ao que? A sua hipervascularização. Né? A substância proveniente do sangue ele pode ser filtrada, facilitando através pode ser filtrada, facilmente ali pelo peritônio, para o interior da cavidade abdominal e ali retirado essas impurezas ou os metabólitos, né, que é o produto do metabolismo. E feito isso, a gente vai fazer o curativo, né, e vai observar o paciente neste momento com todos os cuidados de enfermagem. A gente vai primeiro orientar o paciente nesses cuidados, né? Preparar todo o material, como eu já disse. O preparo do paciente e a administração dos medicamentos prescritos que vai ser introduzido ali. Observar o paciente o tempo todo, manter o ambiente seco, limpo, asséptico, né? E seguir rigorosamente as prescrições do médico, para que a gente não tenha nenhuma intercorrência ali, não retirando substância a mais ou a menos. Então, falando desse catéter de Tinkoff. Agora nós vamos falar de um catéter também muito importante, que é o catéter de Swan-Ganz. O catéter de Swan-Ganz, gente, é um catéter que foi descoberto aí porque esse nome, né, pelo o nome do inventor, Werner Swan-Ganz. Ele demonstrou que essa artéria pulmonar ela poderia ser cateterizada também. Isso foi em 1926. É um catéter que ele tem ali, na verdade esse catéter tem mais ou menos 6 lumen, né? Existe ali vias proximais, via distal, também como o catéter de Sorensen. Mas existe algumas vias extras também para a realização de medicação quando necessário. Quais são as principais indicações desse catéter de Swan-Ganz? Às vezes a gente vai atender muitos pacientes chocados. O que é choque? A gente vai estudar um pouco, vamos falar um pouco, na verdade, sobre choque quando a gente falar sobre as drogas vasoativas, né? Vamos falar aí dos tipos. Vocês já viram, na verdade, os tipos de choque na disciplina de urgência e emergência. Então, o choque, paciente que está ali em estado de choque, como o próprio nome diz, há uma deficiência no débito cardíaco, né? Então, esses pacientes eles precisam ser monitorizados através desse catéter. E esse catéter de Swan-Ganz vai fazer com que a gente tenha um número fidedigno, um valor fidedigno da artéria pulmonar. Uma indicação importante: taquicardia persistente. Às vezes o paciente está com taquicardia persistente que faz antiarrítmicos e não resolve. Então é indicado passar o catéter de Swan-Ganz. Paciente que está com acidose metabólica, a gente vai estudar isso em gasometria arterial. Os níveis de bicarbonato de sódio estão elevados, né? Então, o que deve ser feito? Vamos cateterizar a artéria pulmonar através do catéter de Sorensen também. O paciente está com baixo débito urinário, na hora de fazer ali o balanço hídrico, está com baixo débito, vamos fazer a cateterização também. É uma indicação. Insuficiência cardíaca refratária também é uma indicação dupla. Você vê que são inúmeras indicações para o catéter de Swan-Ganz.
Às vezes tem paciente que está no intraoperatório e é um intraoperatório de risco, o médico também pede, solicita também em gravidez de risco, obstétrica de risco também cateterizar, né? Pacientes que têm estenose mitral, então assim, o catéter de Swan-Ganz é um catéter que a gente vai ver muito no ambiente do UTI, e o paciente fazendo uso dele, vamos logo ligar o sinal de alerta que eu estou diante de um paciente grave. E a enfermagem tem que estar, como sempre digo, atenta a esses novos conceitos, essas novas terapêuticas, porque ela está 24 horas com o paciente e precisa, né, é uma obrigação nossa, dotar de conhecimentos para fornecer ao paciente uma técnica adequada. Esse catéter, ele também tem na farmácia, como eu disse para vocês, é um kitzinho que vem também, e além desse kit a gente precisa montar todo aquele aparato que eu disse a vocês no nosso primeiro encontro, com o kit dos transdutores, né, que vem ali e pegar o pressurizador para a gente pressurizar, para não haver erro nos valores ali aferidos, né? Os cuidados de enfermagem são cuidados muito importantes na realização da colocação, tanto na colocação quanto na manutenção desse catéter. Primeiro a gente vai fornecer ao médico o catéter, auxiliar ele na passagem, né? Tanto o enfermeiro ou o técnico habilitado. Após o término da passagem, assegurar que ali no sistema não esteja bolha, para a gente evitar as embolias, né? Que a gente já conhece. Verificar se todas as conexões e torneirinhas estão bem adaptados ali para não haver fuga ou não haver vazamento. Isso é tudo cuidados de enfermagem. Realizar o curativo local lá da inserção do catéter, conforme o protocolo da CCIH ou POP que tenha lá. Providenciar o raio-x de tórax, é importante a gente ver o raio-x de tórax para ver onde é que está ali todos esses catéteres de inserção central. E ver as medidas hemodinâmicas, né, que ele está ali. Montar todo esse material, todo esse aparato, para você ver que ele está diante de um paciente complexo, então a complexidade dos procedimentos também vai aumentando. Precisamos também, na hora da monitorização, posicionar os eletrodos para monitorização eletrocardiográfica, deixar o paciente em posição de decúbito dorsal, né, e montar todo o sistema de pressurização ali, para deixar o paciente bem confortável. O soro fisiológico ele precisa estar heparinizado, né, justamente para não causar coágulo. Montar os transdutores e, obviamente, auxiliar ali na paramentação. Só que esse catéter, a gente tem algumas complicações, por isso que é importante a gente deixar bem claro aqui que a inserção dele tem que ser muito assertiva para fazer um procedimento desse. Ele tem a sua dada importância, mas também tem suas complicações. Relacionada à inserção de hemotórax, ele pode acontecer. O próprio pneumotórax, lembre, é um catéter central, lembre-se aí que a gente falou duplo lumen, né? Bloqueios de ramo direito, bloqueio atrioventricular total, né, por conta desse corpo, né, estranho que está ali cateterizando a artéria pulmonar. Relacionado à permanência desse catéter, ele pode ter ruptura da própria artéria, por estar ali por muito tempo, né? Hipertensão pulmonar, lembre que é um corpo estranho que